Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 17. Se achou, diga amém. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, ainda sendo jovem, vestido com éfode de linho, e a sua mãe lhe trazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia quando com o seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. Verso 19, e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia quando o seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. Bom, meus irmãos, o primeiro livro do profeta Samuel, o capítulo 1 até o capítulo de número 4, nós temos um dos contextos mais sombrios relacionados ao sacerdócio. É um período bastante complicado para Israel, que nesse momento está sendo orientada pelo sacerdote Eli, o sumo sacerdote Eli, e os seus filhos, que a Bíblia chama de Hofni e Finéias. Nesse período, dentre esses 4 primeiros capítulos do livro de Samuel, nós vamos encontrar um contexto corrupto, um contexto imoral, irreverente, dúbio, e a Bíblia ainda diz que tudo isso é produzido por prazeres ilícitos, uma fé fraca e uma inclinação mental que os homens possuem para tentar fazer aquilo que Jesus disse que seria impossível. O que esses homens tentam fazer nesses capítulos? Eles buscam e tentam servir a 2 senhores. Quando você vai para o capítulo de número 2, versículo 12, do primeiro livro do profeta Samuel, você encontra a seguinte expressão ou frase: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Você percebe que nesse versículo nós temos uma dupla filiação. Eles são filhos de Eli, mas também são filhos de Belial. O que isso ensina para nós? Como filhos de Eli, deles, pelo fato de serem filhos de sacerdote, também assumirem o altar sacerdotal. Porém, a Bíblia, além de chamá-los de filho de Eli, dizem que eles eram filhos de Belial. Essa expressão, filho de Belial, significa filho do maligno, filho da depravação, ou a conduta desprezível. Você percebe que esses homens de dupla filiação, filhos de Eli e filhos de Belial, eles tentam fazer o que a Bíblia diz que é impossível. Eles querem servir ao altar e, ao mesmo tempo, viverem uma vida desprezível, uma vida fora da vontade de Deus. A palavra do Senhor diz que o resultado dessa soma entre ser filho de Eli e filho de Belial, o resultado desta soma é que eles não conhecem ao Senhor. Então a Bíblia está afirmando que uma vez que alguém imagina que seja possível servir a Deus e aos seus desejos ao mesmo tempo, essa é a prova de que esse alguém não conhece o Senhor. A Bíblia vai nos ensinar que Paulo teve uma grande guerra, principalmente em Corinto, com um grupo que se juntava dentro de uma seita chamada de gnosticismo. O que o gnosticismo ensinava? Eles ensinavam algo chamado de dualismo, que é a ideia de que o corpo é ruim, mas a alma é boa, e o que eu faço no corpo não afeta a minha alma, assim como o que eu faço com a alma não afeta o meu corpo. Com essa ideia, o
Os gnósticos, ou o gnosticismo, ensinava que era possível servir a Deus com a alma e servir os seus desejos com o corpo, porque eles não entravam em choque, porque a alma é boa, mas o corpo é ruim. Então, dentro da seita do gnosticismo, se tinha essa intenção, ou esse padrão de ensinamento. Não tem problema com o que você faz com o seu corpo, porque o seu corpo é ruim. O que vale é a alma é boa. E isso, eles imaginavam que esse estilo de vida era o estilo de vida que agradava a Deus, tendo em vista que eu posso servir a Deus com a minha alma, de maneira que Deus seja glorificado, mas também posso servir aos meus desejos com o meu corpo, que uma coisa não afeta a outra. E a grande luta de Paulo, ao deparar com essa seita, era mostrar que essa ideia não é divina, não é bíblica, não é correta, é uma heresia, isso não funciona. Parece que isso é algo muito distante de nós, porque a maneira com que ela é passada dentro das Escrituras é quase que uma linguagem filosófica. Mas quando nós trazemos para o nosso tempo, nós percebemos que diretamente os homens tentam viver esse tipo de vida, onde eles acreditam que dá para servir a Deus com a sua alma e servir os seus desejos com o seu corpo, e isso não afeta uma coisa e nem outra. E seria maravilhoso se fosse isso possível. Quem é que não gostaria de ouvir nas Escrituras, ou de ler as Escrituras, um versículo que dissesse isso: me sirva com a sua alma e faça o que você quiser com o seu corpo, que no final está todo mundo salvo. Seria uma maravilha, era tudo que qualquer um queria ouvir. Porém, a Bíblia não ensina dessa maneira. A Bíblia afirma que isso não é uma palavra da boca de Deus. Isso é uma ideologia do homem corrupto, que tem desejos e não sabe controlá-lo. E por não controlá-lo, manipulam a lei a ponto de achar que é possível fazer o que Cristo disse que é impossível. É impossível servir a dois senhores. É impossível servir a dois senhores. É impossível viver dentro dessa ideologia que eu sirvo a Deus com a minha alma e o que eu faço no meu corpo não interfere nesse meu serviço a Deus. Isso é impossível. Só que hoje nós não ouvimos mais, ou quase não ouvimos, ou temos acesso à palavra dualismo, gnosticismo. E como é que nós sabemos que as pessoas continuam querendo viver dessa maneira? Qual é a frase que é usada hoje? Qual é a postura que é colocada hoje dentro dessa mesma visão do gnosticismo? O que nós usamos hoje é: Deus conhece o meu coração. Isso não tem nada a ver. Deus sabe. No fundo, Deus sabe. Deus me conhece. E nessa proposta de que Deus conhece o meu coração, isso não tem nada a ver. No fundo, Deus sabe. A gente vai vivendo dentro desses dois mundos, querendo servir a Deus, mas também servindo aos nossos desejos. Na verdade, isso é uma influência maligna, que começou lá no Éden, quando a serpente chega para Eva e diz para ela que ela não tinha o problema em ir contra o que Deus disse, que ela podia se entregar aos desejos de se alimentar do fruto que Deus havia proibido, e que isso não afetaria ela em nada, pelo contrário, ela seria como Deus. Quando Eva dá ouvidos à serpente, e consequentemente também engana Adão, eles são cortados da vontade de Deus, são cortados do lugar do encontro, porque eles acabam se envolvendo com seus próprios desejos,
e não vão servindo a Deus como deveria. Com isso, esse desejo de viver a mistura das coisas, de viver entre os dois mundos, de viver servindo Deus e os seus desejos, vai sendo levado por toda a geração. E biblicamente, a gente vê essa mistura em vários textos bíblicos. Por exemplo, em Gênesis 6, os homens misturam as descendências. Os filhos de Deus, mas as filhas dos homens se unem. Consequência, o Espírito se aparta deles, o dilúvio vem sobre a terra e uma geração inteira morre. Êxodo capítulo 32, eles misturam o culto ao bezerro de ouro. Consequência, todo o povo morre. Levítico 10, eles misturam fogo estranho com o tabernáculo. Consequência, a morte dos filhos de Arão. Números 25, os homens de Israel se envolvem com as prostitutas moabitas. Consequência, 24 mil homens mortos por uma praga. Deuteronômio 11:16, Moisés está falando para uma nova geração, e ele dá um alerta. E qual é o alerta de Moisés em Deuteronômio 11:16? Não misturem as coisas, para que vocês não terminem mortos. Não misturem as coisas, para que vocês não terminem mortos. Josué capítulo 7, Acã mistura um momento de vitória sobre Jericó com os utensílios proibidos. Consequência, a derrota do exército para o povo de Ai, 32 homens feridos e toda a família de Acã apedrejada. Juízes capítulo 2, o povo se envolve com a terra prometida, e se envolvido com a terra prometida, se mistura com práticas pagãs. Consequência, uma vida inteira na mão do inimigo. Rute capítulo 1, os belemitas se envolvem com os moabitas, saem de Belém, vão para Moabe. Consequência, a morte da família de Noemi. Essa mistura dos nossos desejos com uma falsa impressão de que Deus sempre vai nos proteger, não é uma realidade, não é bíblico, não é divino. Os homens não querem um salvador, eles querem um comparsa para os seus pecados. Eles querem que Deus o livre das suas bagunças, que Deus os guarde nas suas saídas, mas que Deus não controle a sua vida. Eles esperam que Deus os sustente no seu ir e vir, mas não querem que Deus controle toda a sua vida. Essa mistura que envolve o homem é uma mistura que suja o homem, que afasta o homem dos princípios e que gera morte. É por isso que a Bíblia diz no 17 que nós lemos, que muito grande era o pecado dos jovens, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Mas o versículo 18 começa com uma expressão dizendo: porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem. O versículo 18 é um contraste de tudo isso que falei até agora. Todo o contexto é sujo, todo o contexto é corrompido, todo o contexto envolve homens que querem servir a Deus e ao mesmo tempo aos seus desejos. Todo o contexto indica que o lugar é corrompido, que o lugar é imoral, que o lugar é imundo, que o lugar é profano. E mesmo dentro desse lugar sujo, você encontra um Samuel limpo, você encontra um Samuel puro, você encontra um Samuel crente, você encontra um Samuel santo, você encontra um Samuel digno, você encontra um Samuel honesto, você encontra um Samuel propício a inclinar-se à vontade de Deus. Quem é Samuel? Samuel é alguém que cresce limpo no ambiente sujo.
Samuel é alguém que no meio do ambiente profano ele cresce santo. Samuel é alguém que mediante o ambiente imoral ele cresce com a moralidade e a honestidade como veste do seu caráter. Samuel ensina para nós que é possível ser limpo dentro de um contexto sujo. O que me chama a atenção é como é que se consegue habitar em um contexto sujo e não se sujar. Como é que se consegue crescer num contexto corrompido e não tornar essa corrupção uma normalidade, um estilo de vida, algo que ele tenha como base da sua fé? Quebra de princípios, inversão de valores, manipulação da lei, soberba da vida, cobiça dos olhos, concupiscência da carne, isso tudo é atraente, isso tudo é prazeroso, isso tudo é interessante. E quando feito de forma repetitiva, isso é psicológico. Toda repetição gera em nós um hábito. E uma vez que aquilo é feito de forma repetitiva, aquilo acaba sendo ou se tornando um estilo de vida. E a ideia do texto é mostrar para nós que mesmo Samuel, mesmo diante de um estilo de vida contrário ao que Deus disse, sendo repetido diante dos seus olhos, ele cresce limpo, ele cresce santo, ele cresce justo, ele cresce honesto. A pergunta é: como fazer para não achar que essas coisas se tornam normais? Como agir para que essa corrupção, essa sujeira, essa imoralidade não se torne para nós um estilo de vida, tendo em vista que a gente está dentro de um mundo corrompido, dentro de um mundo sujo? Como não se sujar, se a maioria está se sujando? Como não se render a isto, se a maioria está se rendendo? Como não se prostrar a esse sistema, se está todo mundo se prostrando e tendo êxito nisso? Como é que Samuel consegue se manter santo dentro de um ambiente sujo? Eu acredito que seja por causa do versículo de número 19. O versículo 19 diz: e sua mãe o visitava todo ano. Todo ano. A mãe de Samuel ia até o templo e visitava o seu filho. Eu tenho uma certeza que quando Ana chegava naquele lugar, ela tinha uma proposta clara: lembrar a Samuel, aleluia, que ele está na casa de Eli, mas não é filho de Eli, que ele está junto com Hofni e Finéias, mas eles não são seus irmãos, que ele está dentro da casa de Eli, mas não é filho do sacerdote, que ele está envolvido em situações em que ele não pode sair, é ambiente de trabalho. Como é que sai? Glória a Deus. É parente, como é que sai? É família, como é que sai? Eu não tenho que sair desses ambientes, eu tenho que me manter limpo dentro deles. Eu não posso, eu não vou trabalhar só com crente. Eu não vou ter uma rua só de crente. Eu não vou ter uma família só crente. Eu nem congrego numa igreja que só tenha crente. Agora revelação, né? Acho que foi. Mas a vida é assim, irmão. A gente vai andar no meio do lixo o tempo todo. A gente vai andar no meio das coisas imorais o tempo todo. A gente vai lidar com situações contrárias à palavra de Deus o tempo todo. E como não ceder a isso? Oh, glória a Deus. Como estar nesse meio e não ceder a isso? Só tem um jeito: sendo visitado. Oh, glória a Deus. Pela matriz. Ana é a matriz de Samuel. Ana foi quem gerou. Ela é a responsável de lembrar para ele todo ano
O lugar é sujo, mas você é limpo. É responsabilidade de Ana lembrar de Samuel. Samuel, não se suje, não se envolva, não se suje. O lugar é sujo, mas eu não te criei para imundície. O lugar é sujo, mas eu não te criei para sujeira. Samuel, eu estou aqui todo ano para te lembrar. Fique limpo, seja limpo, cresça limpo, viva limpo. O contato com a matriz faz com que Samuel seja sempre lembrado da necessidade de se manter limpo. Ana é a matriz de Samuel, mas Deus é a matriz de todos os homens. É por isso que ele fazia questão de chegar no jardim, na viração do dia, e conversar com Adão. Por que ele fazia questão de ir lá? Para lembrar Adão: seja limpo, seja limpo, seja limpo. Nem só no Éden, olha só isso aqui, irmão. Nem no Éden só tinha santo. Tinha uma serpente lá, que dava lugar facinho para o diabo. E Deus está dizendo para Adão todo dia: seja limpo, fique limpo, se mantenha limpo. Ouça a voz da matriz, mantenha o contato com a matriz. Escute a voz de quem te gerou, escute a voz de quem te criou, escute a voz de quem te conhece desde o ventre. Mantenha o contato com Deus, e por pior que seja o lugar, você continua limpo. Aleluia, aleluia, aleluia. O pecado, quando entra em Eva e consequentemente em Adão, a primeira coisa que o pecado faz é tirá-lo do lugar do contato, é não permitir que ele chegue até o lugar do contato, é trazer a Adão a vergonha de ir até Deus, de falar com Deus, por se sentir sujo, por ter feito aquilo, o pecado cometido contra Deus. É isso que o diabo quer. Ele enfeita o pavão, ele cria uma situação, ele mostra o quão prazeroso é estar no chiqueiro dos porcos. Eu tenho o costume de dizer que o diabo é mestre em fazer festa em chiqueiro, sem que você sinta o cheiro da lama. Ele é mestre de fazer dançar com porcos, sem que você perceba que está dentro de um chiqueiro. Ele é mestre em sujar as nossas vestes e a gente ainda ri, achando que está maquiado. Ele é mestre em mostrar para a gente o prazer do pecado e não a consequência dele. Ele é mestre em mostrar para nós que vale a pena gastar, porque você está se divertindo e só depois você descobre que está desperdiçando. Oh, glória a Deus. A gente só sai dessa situação, só se livra desse contexto, se a gente tiver contato com a matriz. Oh, glória a Deus. É o contato com Deus que não nos permite ser sujo. Se você não tiver contato com Deus, a sujeira se torna normal, a sujeira se torna um modo de vida. Eu não tenho dúvida que quando Ana chegava diante de Samuel, ela lembrava ele de três coisas. Quando Ana chegava diante de Samuel, ela lembrava ele de três coisas. Primeiro, Ana lembrava de onde ele veio. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6, parte B do versículo diz: porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ana era estéril. A esterilidade naquela época levava a mulher a ser desprezada. Para quem olhava para Ana, amaldiçoada, desfavorecida, abandonada por Deus, essa mulher tem algum problema, porque Deus não é com ela, não deixa ela gerar. Ana ouviu a vida toda as pessoas apontando para ela e dizendo: daí não sai nada, daí não sai nada, daí não sai nada, daí não sai nada. Mas da onde disseram que não saía nada, Deus gerou um Samuel.
E isso representa a realidade de muitos de nós aqui. Alguns de nós, se as pessoas olhassem para a nossa família, para a nossa infância, para o lugar onde moramos, para a situação em que vivíamos, também apontavam para lá e diziam: daí não vai sair nada, daí não vai sair nada. Família amaldiçoada, família com isso, problemático, assim, assado. E quem olhava para a nossa situação, falava de nós como falavam de Ana: daí não vai sair nada, daí não vai sair nada, daí não vai sair nada. Mas parece que a mão de Deus gosta de ir nesses lugares, e é por isso que eu estou pregando hoje, é por isso que você está aqui hoje, porque alguém disse que de lá não saía nada, mas aí está hoje você, com a tua família, com os teus filhos, honrado, honesto, exaltando a Deus, porque a mão de Deus foi no meio do lixo. Oh, glória! Ora calamache. Não vai sair nada, e tá a gente aqui. Não vai sair nada, e tá a gente aqui. Você não tem noção, irmão. Tem coisas que você ouviu, tem coisas que você nunca ouviu, e graças a Deus que você não ouviu. Porque quando as pessoas falam mal de você e você chega a saber, aquilo ali é o raso. Aquilo ali é só uma beiradinha. E triste é para eles, porque quando eles falam mal de nós, eles não sabem que a gente é pior do que aquilo. Glória a Deus. Só que Deus é mestre em trabalhar com quem não presta. Deus é mestre em trabalhar com quem diz: esse aí vai morrer no vício, aí Deus levanta e abençoa. Esse aí vai morrer na cachaça, aí Deus levanta e salva. Esse aí vai morrer drogado, aí Deus levanta e sustenta. Esse aí vai morrer no crime, aí Deus levanta e levanta e levanta e levanta e levanta, porque da onde não sai nada, Deus ainda gera. Oh, meu Deus. Era calama cheia. Oh, Jesus está aqui. Ele é mestre em gerar profetas de ventres estéreos. Ele é mestre em gerar profetas em ventres estéreos. Ele é mestre em gerar profetas em ventres estéreos. Ele é mestre. Não vai sair nada. Muito prazer, nasceu um profeta. Não vai sair nada. Muito prazer, nasceu um juiz. Não vai sair nada. Muito prazer, nasceu, aleluia, um sacerdote. Deus é mestre em pegar a língua desse povo louco, que gosta de decretar o futuro dos outros e mostrar: na terra só um que manda, na terra só um tem o controle. Ele é Deus na terra, Ele manda no céu, Ele tem autoridade. Não esqueça de onde você veio. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Você consegue compreender que não era nem para ele ter nascido? A mãe é estéril. E às vezes já pensou Samuel andando na rua: quem é esse aí? É o filho da estéril. Filho da estéril. Filho da estéril. Como assim? Filho da estéril. É filho da estéril, porque Deus ainda faz a estéril dar a luz e faz dela mãe de filhos. A nossa realidade não era a melhor possível, mas Deus ainda muda a realidade. Deus ainda muda contexto. Não esqueça de onde você veio. Todas as vezes que nós temos contato com a matriz, ela lembra de onde nós viemos. A segunda coisa que Ana fala para Samuel: primeiro, de onde ele veio. Segundo, quem ele é.
1 Samuel 1:26. Ana chega com Samuel para apresentar ele a Eli. E quando ela vai apresentar ele a Eli, ela diz uma das frases que eu mais gosto de Ana. Ela olha para Samuel, olha para Eli e diz assim: por este menino orava eu. Aleluia. Aleluia. Sabe o que Ana está dizendo para Samuel? Tu nem pensava em nascer, e eu já orava por você. Você nem pensava em existir, e eu já orava por você. Você sabe o que Ana está dizendo para ele? Samuel, não se suja. Você não é filho de prostituição, você é resposta de oração. Não se suja, Samuel. Você não é filho do acaso, você é resposta de alguém que orou por você antes mesmo de você existir. Essa é a nossa realidade. Sabe por que você está aqui hoje? Porque antes de você pensar em ser crente, alguém já orava: salva ele, salva ela. Você nem pensava em entrar na porta da igreja, e já tinha alguém de joelho dobrado falando o teu nome. Você nem imaginava que um dia ia entrar no culto e já tinha alguém gritando o teu nome no monte. Você nem imaginava que poderia um dia chegar na igreja a batizar na água, a tomar ceia, e alguém já gritava o teu nome em alguma oração. Teu nome já estava escrito em algum caderno de oração dessas igrejas da vida. Você nem sabe, mas tinha foto sua em cima da mesa de ciclo de oração. Você nem sabe, mas tinha roupa sua que você achou que sumiu, mas foi a irmã que levou para o culto e estava lá gritando. Oh, aleluia. Alguém orou por você, alguém clamou por você, alguém gritou o teu nome. Aleluia. 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 Deus não te trouxe aqui à toa esta noite. Deus te trouxe aqui para lembrar para você: não se suje. Você não é filho de prostituição, você é resposta da oração de alguém, você é a resposta do clamor de alguém, você é a resposta do clamor de alguém. Alguém estava no altar pela tua vida, alguém estava no monte pela tua vida, alguém estava. Oh, no capítulo 4 de Mateus, o diabo oferece um lanchinho para Jesus e disse: come aí. Jesus disse: não quero. Por que Jesus rejeita o lanche do diabo no capítulo 4? Porque no capítulo 3 ele ouviu Deus falar: tu és meu filho. Oh, glória a Deus. E quem sabe de quem é filho não come na mão do diabo. Quem sabe de quem é filho não come na mão do diabo. Quem sabe de quem é filho não come na mão do diabo. Eu não vim aqui te acusar, eu vim aqui te lembrar, como voz de Deus, que você tem um Pai, que você tem um Senhor, que você tem um Salvador. Você não foi criado para comer na mão do diabo, você foi criado para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Mano, tem hora que a gente entra na igreja precisando de um milagre. Tem hora que a gente busca a Deus precisando de um milagre. Tem dia que a gente vem para um culto precisando de um milagre. Mas tem momento que a gente só precisa que alguém nos lembre: você é um milagre. Oh, Jesus. Você sabe o que Ana está dizendo para Samuel? Samuel, você é um milagre. Aleluia. Você é fruto de milagre. Não, você não nasceu de forma normal. Porque eu e teu pai não era de bobeira, não. Só que a gente ia lá e não saía filho. Aleluia. Tu não é filho da cama, Samuel. Aleluia. Porque para a cama ela ia com o marido dela. Glória a Deus por isso. Tu não é filho da cama, Samuel,
porque todas as vezes que eu ia para a cama não gerava, até que um dia eu fui para o altar. Oh, glória a Deus. O dia em que eu fui para o altar, depois daquela oração, depois daquela súplica, depois daquele clamor, o Senhor se lembrou de Ana. O Senhor se lembrou de Ana, e eu vim aqui te lembrar: você é um milagre, sua vida é um milagre. Tem gente aqui que era para ser abortado, mas Deus não aborta plano, Ele conclui a obra que Ele começou. Tem gente aqui que no primeiro assalto já deveria estar morto, mas está aqui porque a mão de Deus guardou a sua. Você é um milagre da Parajomenere Maracheia. Pega a mão desse crente rapidinho aí para ele não dormir, e diga para ele: se alegra nesta noite, porque a tua vida é um milagre, sua vida é um milagre. Ah, se não fora o Senhor, ora, diga Israel, nós já teríamos sido devorados vivos, mas Ele estendeu a mão, quebrou o laço e nós escapamos. Você é um milagre, milagre, milagre. Você sabe o que é milagre? Milagre é a violação das leis naturais. Sabe o que é milagre? Violação das leis naturais. Quando é que acontece o milagre? Quando Deus não respeita as leis. Oh, glória a Deus. Não, milagre não é vitória. Vitória é uma coisa, milagre é outra. O que é vitória? Vitória é Deus te dar condições de ter. E o que é milagre? É Deus te dar sem ter condições. Oh, glória a Deus. Se você compra um carro e tem condições de pagar, isso é vitória. Se você ganha um carro sem precisar pagar, isso é milagre. Se você tem condições de comprar e pagar uma casa, isso é vitória. Se você ganha uma casa sem precisar pagar, isso é milagre. Milagre é a violação das leis. É quando Deus não respeita as leis estabelecidas. É quando o médico disse: vai morrer de câncer, e Deus levanta alguém e diz: está curado. É quando o médico diz: não tem saída, e Deus diz: então abre o mar para o meu povo passar. É quando a lei diz: vai ser assim, Ele diz: não vai ser assim, porque a última palavra quem dá é o Senhor. Eria raceia, teremagala shurimi candaramahaceia. Abra tua boca esta noite, porque esta noite não é noite de vitória. Esta noite é noite de milagre. Esta noite é noite de milagre. Esta noite. Aleluia, aleluia. Você sabe o que é milagre? Milagre é Deus contrariando as estatísticas. Oh, glória a Deus. Sem Deus a gente só seria mais um número. Mas aí Deus foi lá. Sem Deus nós seríamos só mais um morando ali, só mais um caído aqui, só mais um arrebentado lá. Mas Deus foi lá. Eu disse mais cedo e repito agora: eu não estou vendo nada. Um dia ainda verei. Não estou vendo nada. Mas eu cresci em ciclo de oração. E as irmãs sempre diziam que tinha os varões andando na igreja de branco, geralmente com uma bandeja na mão, com os instrumentos de médico. Eu não estou vendo nada, mas eu estou desde cedo sentindo que eles estão aqui. Eu não sei a forma que Deus vai fazer, mas esta noite não é uma noite de vitória. Esta noite é uma noite de milagre. Esta noite é uma noite de milagre.
Esta noite é uma noite em que Deus vai descer onde homem nenhum pode descer, onde Deus vai fazer o que homem nenhum pode fazer, onde Deus vai entrar onde homem nenhum pode entrar, onde Deus vai realizar onde homem nenhum pode realizar, onde Emanacala Machandarabaraka Citeremiandarahaya, Omelecandaramashu Iteremahacitoramicandarabaia, Emicandaramachandaramionderemahasi. Esta noite o Senhor, o Todo-Poderoso, Ele vai aonde ninguém pode ir. Ele vai, 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 Ele vai. Você acredita em sinal, irmã? Porque a Bíblia diz: esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Esta noite, na autoridade do nome de Jesus, pode preparar o dia do teu testemunho, porque haverá sinais de Deus nessa terra, haverá sinais de Deus nessa terra, e saberão que foi a mão do Senhor que fez isso. Eu convido os vasos a ligarem aí. Eu convido os vasos a ligarem esta noite, porque esta noite há uma ordem para Satanás, há uma ordem para o inferno, há uma ordem para os demônios. Sai, 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 sai. Pega a mão desse crente aí, por favor. Levanta a mão dele. Levanta a mão dele. Vai passar sobre nós, oh Jeová Sarábia, dentre alguns momentos, vai passar sobre nós uma unção, Macheia. Quem é da oração começa a orar, porque vai passar sobre nós, daqui a alguns momentos, uma unção. Não solta a mão desse crente não. Vai passar sobre nós em alguns momentos uma unção. Unção que abre madre de estéril, unção que abre porta que ninguém pode fechar, unção que levanta paralítico de cadeira de roda, unção que faz cego enxergar, mudo falar e surdo ouvir, unção que desenrola membro enrolado, unção que arrebenta cadeias de infarto e AVC, unção que arrebenta com diabetes e pressão alta, unção que acaba com hérnia de disco e bico de papagaio, unção que entra em juntas e medulas. Vai descer, 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 vai descer. Levante a mão desse crente, receba, porque desce agora.
Galabaia. Erebarashuri mianda. Erebahasui de Maragalabaia. Sacode a mão desse crente que está do teu lado e diga para ele: hoje é noite de milagre. Diga para ele: tua casa vai ser visitada com milagre, tua vida vai ser visitada com milagre, tuas coisas serão visitadas com milagre esta noite. Se coloque de pé, por favor. Não se suja, Samuel. Você é um milagre. Quando você tem contato com a matriz, ela lembra de onde você veio. Ela lembra quem você é. E ela lembra por que você está aqui. Quando Ana foi entregar Samuel no templo, 1 Samuel 1:28, ela diz para Eli: por isso, também ao Senhor eu entregarei esta criança, para que o sirva todos os dias da sua vida. Oh, glória a Deus. Em um contexto em que filhos envergonham os pais, em um contexto em que filhos envergonham o altar, em um contexto em que os filhos envergonham o sacrifício, Ana diz: meu filho não nasceu para vergonha. Oh, aleluia. 1 Samuel 2:22, olhe isso. E eu começo a encerrar. 1 Samuel 2:22. Era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel. Diga: todo Israel. Diga: todo Israel. E de como se deitavam com as mulheres em bandos e se juntavam à porta da tenda da congregação. Todo Israel sabia da vergonha que aqueles filhos traziam para os seus pais. Todos diziam: aquele ali é Hofni e Finéias, os filhos da vergonha de Eli, prostitutos, blasfemos, irreverentes, idólatras, profanos. Mas em contrapartida, 1 Samuel 3:20 diz: e todo Israel, diga todo Israel, diga todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Enquanto todo Israel dizia: filho de Eli, vergonha. Quando Samuel passava, alguém dizia: esse aí eu conheço. É quem? Filho da irmã Ana. Oh, glória a Deus. Esse aí é filho da irmã Ana. Você tem que ouvir o testemunho da mãe dele. Aleluia. Ela não podia gerar, o marido dela até arrumou outra, mas Deus entrou na madre dela, abriu a madre dela, e esse rapaz é filho da irmã Ana, e ele não é comum, ele não é comum, ele é o único homem da história de Israel que recebeu 3 ministérios. Nenhum outro homem da história bíblica, a não ser Jesus, tinha 3 ministérios. Jesus era rei, sacerdote e profeta. O único que teve 3 ministérios sem ser Jesus foi Samuel, que era profeta, sacerdote e juiz. Oh, glória. Da onde não saía nada, saiu um profeta, um sacerdote e um juiz. Levante a sua mão, por favor. O Senhor não te chamou para vergonha. O Senhor te chamou para honra.
Quando Deus dá o sacerdócio a Samuel, Ele quer que Samuel tenha uma vida santa, e por meio da sua vida ele presenteie Deus com a sua santidade e mostre que Deus é santo. Quando Deus dá a Samuel a autoridade de profeta, Ele quer que Samuel nunca se curve diante da sua realidade, mas creia sempre que Deus é poderoso para mudar todas as coisas. Quando Deus dá a Samuel sabedoria de juiz, é para que ele tenha discernimento e nunca haja na precipitação. Esta noite eu abençoo a tua vida pela palavra de Deus. Eu abençoo a tua casa pela palavra de Deus. Eu abençoo a tua família pela palavra de Deus. E eu quero, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, dizer que também sobre nós como igreja cairá sobre nós a santidade do sacerdote, a autoridade do profeta e a sabedoria do juiz. Cairá sobre nós esta noite a santidade do sacerdote, a autoridade do profeta e a sabedoria do juiz. E a Bíblia diz: e todos os dias de Samuel, ele nunca envergonhou o Senhor, mas honrou a Deus enquanto viveu. E diz ainda: nenhuma das suas palavras caíram por terra, porque Deus era com ele. Você pode pôr a mão nos ombros desse seu irmão do seu lado, por gentileza? Fechar os seus olhos, por favor. Por favor. Eu queria te convidar a fazer algo como igreja. Orar por esta pessoa que está do seu lado. E o que é que eu oro, Tony? Ora para ele não se sujar. Aleluia. Ore para que ele não suje a família dele, para que ele não suje o ministério dele. Por mais sujo que seja o contexto que você vive, seja limpo. Seja limpo. Seja limpo. Abra sua boca e ore por alguém. Livra os teus filhos da imundície, Jesus. Livra os teus filhos da imundície. Livra os teus filhos da vergonha. Livra os teus filhos da vergonha. Que a casa dos teus filhos seja um endereço de milagre e não de vergonha. Que os filhos dos teus filhos sejam apontados como aquele ali é o filho da irmã Ana, juiz, profeta e sacerdote. Que sobre a tua família esteja a bênção do Deus Todo-Poderoso. E que a tua casa seja referência para quem já perdeu a esperança na instituição. Que possam ainda olhar para a tua casa, para o teu casamento, para os teus filhos e dizer: não, eu conheço aquele ali. Ali é a casa da irmã Ana. Ali é o filho da irmã Ana. Ali quem caminha tem vida com Deus. Ore, ore mesmo. Enquanto você ora, o ministério de louvor está cantando e você está orando. E você está orando. Um milagre vai acontecer. Ore, ore. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim. Ore. Sendo liberadas Ore, ore. sobre mim. Isso, ore. Ore. Posso crer. Ore. Que em minha vida Ore. o milagre vai Ore, vai
você alguma coisa.